companheiros e companheiras, aposentados, aposentadas e pensionistas. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito dos ataques que a Viveste e as patrocinadoras vêm fazendo em relação ao nosso plano de previdência. Vocês sabem, nós contratamos com a advocacia, nós junto com outras entidades, para defender e garantir os nossos direitos. Provavelmente terei que fazer 3 vídeos, porque nós já temos 5 processos ingressados na Justiça e, ao final, quero falar a respeito também da Resolução 53, que entrará em vigor em outubro de 2022. Nesse primeiro vídeo, então, eu falarei a respeito da Resolução 40 e do processo de migração da CESP. Em relação à Resolução 40, todos vocês sabem, foi a pedido da Viveste que a CNPC editou essa 40, e essa 40 basicamente é em relação à troca no indexador. E ela permite, basta a entidade, no caso a Viveste, junto no seu Conselho Deliberativo, aprovar a troca no indexador, que estaria valendo. Não precisaria ter mais aval, nem consulta à Previc. Nós, do Sinergia, ADECOM, engenheiros, entramos com processo na Justiça, entendendo que essa resolução tem ilegalidade, principalmente em relação à questão da 108 e 109. Nós, portanto, entramos com esse processo na Justiça e nós ganhamos uma liminar. Essa liminar já está valendo há um certo tempo. Assim, a Viveste não pode, não só a Viveste, como qualquer entidade de previdência que pertença à base desses 3 sindicatos ou da associação da ADECOM, não pode trocar o indexador, seja ele qual for. No nosso caso, o GPD e pelo IPCA está impedido. A liminar está valendo. O processo de migração da CESP, vocês sabem, nós somos contrários à migração, que é danosa ao plano, para quem vai e para quem fica. E vocês sabem, nós estamos com processo na Justiça, nós já comentamos sobre isso, nós ganhamos uma liminar. Essa liminar, ganhamos ela, a CESP contratou um escritório, fez lá a sua defesa, o juiz derrubou a liminar parcialmente no nosso entendimento, nós fizemos um recurso com a instância superior, alegando todas as questões que nós achamos relevantes. A CESP, a Viveste, está dizendo que agora em julho fará a transferência do patrimônio, mas o juiz ainda irá se manifestar antes da transferência do patrimônio, se de fato poderá ocorrer ou não. A semana que vem, portanto, deverá ter novidades sobre esse item desse processo de migração da CESP. Aguardem. Companheiros e companheiras, aposentados, aposentadas e pensionistas. Esse, portanto, é o segundo vídeo que eu venho falando com vocês a respeito dos problemas da Viveste em relação ao nosso plano de previdência e os nossos processos. Nesse segundo vídeo eu vou falar, portanto, em relação à migração da CPFL e a resolução CNPC 11 de 2013. Em relação à proposta de migração que a CPFL Paulista e Piratininga apresentou, ela vai para o comitê gestor. Aqui no comitê gestor da CPFL Paulista e Piratininga houve o debate acalorado, aprofundado, e na votação houve um empate, 2-2, tanto na Paulista como na Piratininga. O regulamento é muito claro e diz que quando há empate, a não ser que se resolva de uma outra forma, não pode subir para o Conselho. Esse é o nosso entendimento. A CPFL, ela procurou uma certa entidade que tem 2 votos de conselheiros no Conselho Deliberativo e apresentou para essa entidade uma proposta diferente daquela que foi apresentada para o Comitê Gestor. E lá houve um acordo com essa certa entidade e essa proposta foi levada para o Conselho Deliberativo. Olhem só, o que foi levado para o Conselho Deliberativo não foi a proposta apresentada e debatida e votada aqui no Comitê Gestor do CPFL Paulista e Piratininga, é uma outra proposta. Coisa absurda. O fato é que foi apresentada no Conselho Deliberativo, essa proposta foi apreciada e foi votada e foi aprovada. Essa proposta foi para a Previc, não é? A Previc fez lá as suas manifestações, voltou aqui para a Viveste,
Foi aprovada a database, agora está com a Previc, para a Previc autorizar a migração. Muito bem, na Piratininga, a empresa já saldou o plano vigente. Com isso, os trabalhadores da ativa já começaram a ter os seus prejuízos. Por quê? Porque ao saldar o plano vigente, esses companheiros poderão fazer os aportes do seu dinheiro somente no plano CD e não mais no plano vitalício. Portanto, nós ingressamos com ação na justiça através do nosso advogado aqui do CAT de Campinas, o Nilson Lucílio, dizendo que existem muitas irregularidades nesta votação que ocorreu lá no Conselho. Nós, portanto, estamos solicitando que o juiz suspenda os efeitos da reunião do Conselho. Já houve movimentos e vários movimentos também nesse processo. Inclusive, a semana que vem deveremos ter novidades em relação a esse item. Já em relação à resolução 11 de 2013, essa resolução ela trata da retirada de patrocínio. No nosso entendimento, essa resolução 11 ela é ilegal. Tem os seus artigos que tem muita ilegalidade. Nós entendemos que ele traz muito prejuízo para o trabalhador, precariza demais as condições. Assim, nós ingressamos com processo na justiça contra essa resolução, que vale para todas as empresas do nosso setor, mas em especial para a Enel. A Enel está citada nessa ação. Por quê? Porque a Enel foi a primeira que fez ali a sua solicitação de retirada de patrocínio. Neste movimento, já houve manifestação do Ministério Público, da Previc, da União, tem ali já vários movimentos e nós estamos aguardando aí o juiz se manifestar de uma forma definitiva em relação a essas ilegalidades dessa resolução 11. Caso a gente consiga, as retiradas de patrocínios, pelo menos aquelas que foram solicitadas até esse momento, serão impedidas de serem realizadas. Companheiros e companheiras, aposentados, aposentadas e pensionistas, esse então é o terceiro vídeo que eu estou fazendo a respeito dessa série, dos problemas da nossa vivência e dos processos que nós temos na justiça. Esse terceiro vídeo, então, eu vou falar a respeito do termo de retirada da Enel e também da resolução 53 e também comentar um pouquinho a respeito dos processos que já estão no gatilho para nós entrarmos em relação a outras empresas. Em relação ao termo de retirada de patrocínio da Enel, que é o termo de retirada, o primeiro movimento é ele ser encaminhado para o comitê gestor, na qual esse comitê gestor, são 4 pessoas, deveriam ter analisado todo o termo de retirada com muita responsabilidade para poder apontar se era favorável ou contrário. Esse comitê gestor votou contrário, alegando que não teve tempo, e levou esta decisão para o Conselho Deliberativo. No nosso entendimento, houve irregularidade no Comitê Gestor. Essa votação foi para o Conselho Deliberativo, que também foi votado sem muito aprofundamento. Não houve tempo para isso. A Vivest usou uma lógica de levar ali no último minuto, justamente para não dar tempo das pessoas poderem ter o termo para analisar. Houve ali também o empate e houve o voto de Minerva, do presidente do Conselho, que aprovou. No nosso entendimento também ali houve muitas irregularidades, além das irregularidades ou das ilegalidades que existem no termo de retirada. Uma outra questão é que os participantes não tiveram acesso ao termo de retirada. Ora, como pode retirar um termo de um companheiro, o dinheiro, um plano de um companheiro, se ele não conhece, se ele não teve acesso às informações? Então, tudo isso nós estamos questionando na justiça, entramos com esse processo ele já teve movimento e nós estamos aguardando, portanto, a manifestação do juiz. Em relação à resolução 53, que entrará em vigor em outubro de 22, eu quero fazer um pequeno comentário.
ela, além de manter as ilegalidades que tem na Resolução 11, ela ampliou o leque de ilegalidade. Ela é uma esdrúxula, ela é um absurdo. Só mesmo essa CNPC e essa Previc, neste momento, para fazer essas lambanças que vem fazendo. É um absurdo o que está acontecendo. Nós, portanto, né, do Sinergia, do ADECOM, dos engenheiros e o grupo que a gente tem aí de entidades, nós nos manifestamos por escrito, né, nas nossas posições em relação a esta resolução, no tempo hábil, dizendo que nós somos contrário, especialmente porque o nosso plano ele tem BSPS, que é um plano saudado. O BSPS é uma dívida, não é um plano previdenciário. Como é que você retira uma dívida? Você não pode fazer isso. Não é permitido isso. Bom, nós fizemos nossas contribuições, esperamos que a Previc e os órgãos se atentem para isso. Caso isso não ocorra, lá na frente nós procuraremos nossos direitos via judicial. Quero comentar também que nós temos outros processos já engatilhados para entrarmos de imediatamente na justiça, em relação a outras empresas que também estão sofrendo retirada de patrocínio ou outras questões. Muito obrigado.